Opa, já. Sexta-feira 13. Dia de sorte ou dia de azar? Não interessa, porque, claro, eu tô aqui no Coca-Tech, seu programa mágico diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Facebook, LG, G7 Think, funcionários bilionários e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Primeira coisa, o SetApp agora inclui o Better Touch Tool, uma ferramentinha que permite você configurar o uso do Magic Mouse, do Trackpad. Por exemplo, tô gravando aqui, eu dou um toque com 2 dedos, não é clique, toque com 2 dedos na superfície do Magic Mouse, ele inicia a gravação. Isso porque eu não posso usar o mouse durante a gravação, senão vai ficar aquele clique, clique. Então tem 2 dedinhos, fora que é uma mão na roda. Quero fechar uma aba do Safari, 2 dedos, fecho a aba. Eu tô navegando, faço um swipe com 2 dedos para esquerda, para direita, eu mudo de aba. Você que tem um SetApp, dá umas piadinhas no Better Touch Tool, dá para fazer coisas bacanas. Sabe o ganho que você tem com atalho de teclado no teclado? Pois é, o Better Touch Tool é o atalho de teclado pro mouse. E lembrar que se você quiser tirar o seu podcast do papel, a hora é agora. Mesmo você sendo um podcaster já experiente, mas querendo novos insights, cola lá, coca.tech/pod. Aproveita até o final de semana. Pelo carinho que eu sinto pelo podcast, eu tô fazendo esse treinamento com bolsa de 40%. E quem é patrão ainda tem outros 30%, se não me engano. Tem descontão ainda por cima. Notícias. Coca-Tech. Coca, você tá falando que foi uma encenação esse negócio do Facebook? Foi encenação não, ele sofreu nada, que é a prova que ele não sofreu. Ele bateu papinho lá com o Congresso e ficou 3 bilhões mais rico. As ações do Facebook, no topo recente, chegou a bater $310. Depois caiu para 250, perdeu ali 15, 20%, um sexto do seu valor e já recuperou metade disso. Agora tá em $280. Agora uma coisa curiosa, milionário em São Francisco é a coisa mais normal do mundo. Bilionário é um pouco mais raro, mas você consegue tropeçar em bilionários em São Francisco. Dentro desse universo de tecnologia não é nenhuma aberração, mas geralmente os bilionários, eles são empreendedores. Você até tem alguns bilionários empregados. Ali na casa do milhão, você pode ser funcionário ou empreendedor, tá no mesmo top. Agora, bilionário, é mais fácil você ser empreendedor do que funcionário, embora tenha sim alguns funcionários. E a Bloomberg fez uma pesquisa dos bilionários que estão nas empresas. Ainda não é o que eu queria saber a quantidade de bilionários funcionários. Tim Cook, ele é um funcionário e é bilionário. Provavelmente o Johnny Ive também. Eu tenho essa curiosidade de saber os bilionários funcionários. Um dia eu consigo essa informação detalhada. Mas considerando que a Apple é uma empresa de hoje $1 trilhão, para arredondar, se você tiver 0,1% de papéis da empresa, você já é um bilionário. Jobs, que tinha mais ações, na época de ouro ali, 84, 85, tinha 15% das ações. O Wozniak chegou a ter quase 8%. Hoje não se sabe ao certo quanto que ele tem. Tem menos de 5%, porque se tivesse mais que 5%, ele teria que relatar, tem mais de 5% de ações da Apple. Mas é bem provável que em Infinity Loop e no Apple Park, andando por ali, você tropece em bilionários funcionários. E Coca, você falou que a confiabilidade do Facebook era a mesma confiabilidade do Google, mas eu tô vendo aqui que o Facebook é a empresa que a galera menos confia. Perguntas e perguntas. Uma coisa é o grau de aprovação, outra coisa é o grau de reprovação. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Perguntaram o quanto que você confia no Facebook, nas empresas, chegaram naqueles números que eu falei. Agora, quando falaram, escolhe uma empresa que você não confia, aí 56% escolheu Facebook, Google 5%, Uber 3%, Twitter também 3%, Snap 2%, Apple 2%, Amazon também 2%, Microsoft 1%. Microsoft seria, portanto, mais confiável que a Apple. Faz até sentido em função, você não tem um smartphone da Microsoft que fica te acompanhando ali, sabe pra onde você vai. Mas vamos combinar aqui, né? 5% ou 1% nesse caso, Google ou Microsoft, estão todos no mesmo range. O Facebook é que tá fora da curva, sendo o menos confiável de todos. Até porque o Facebook coleta dados mesmo que você não queira. O Zuck, ele deu uma miguelada, ele uma hora assumiu e outra hora negou. O que acontece? Você não tem conta no Facebook, mas você acessa uma página do Facebook, uma página pública. Facebook, opa, peraí, quem é esse cara? Por segurança, segundo o Zuck, ele já começa a fazer um tracking. E você, em tese, não aceita
aceitou, você só acessou aquela página pública. Outra questão é o pixel do Facebook. O site coloca um pixel do Facebook para fazer tracking. Nos termos de serviço do site, tem que estar dizendo, olha, a gente faz aqui tracking usando o Facebook Pixel. O ideal talvez fosse ao entrar no site, mostrar lá um bannerzinho, mas enfim, você também está sendo traqueado. E como estratégia de crescimento, existe o Shadow Profile, que o Zuck falou, não sei o que é isso não, mas é conhecido como Shadow Profile. O Facebook ele vai traqueando os usuários que não tem conta no Facebook. Ele vai criando perfis sombra, perfis ali, para quê? Para quando você se logar na rede, você criar sua conta, ele já associa esse perfil sombra a você. Então ele já sabe quem são seus amigos, o que você gosta, o que você não gosta. Isso aí ele não falou. Também não falou como é que ele pretende, vou adotar as leis europeias de proteção à privacidade, o GDPR. Como é que eu vou fazer esse opt-out? Como é que vai ser esse mecanismo de não usar os meus dados pessoais para marketing? Quando um usuário deleta a conta, tem aqueles 30 dias ali, tem um tempinho, uma quaresma, onde ele mantém os dados para caso você se arrependa e queira voltar, seus dados estão ali, mas o Facebook apaga realmente os dados. Depois de quanto tempo que realmente os dados que o Facebook tem são apagados? Outra coisa importantíssima, o Facebook, ele tem uma galera que fala junto das marcas, anuncia aqui com o Facebook, ajuda esse processo. E teve alguém do Facebook que se envolveu, ajudou o Trump a fazer a campanha, se envolveu com a Cambridge Analytica, por isso que tá 3 bilhões mais rico, o Zuck. Mas ele, para evitar que surjam novas Cambridge Analytica, ele disse, descobre uma Cambridge Analytica como se fosse programa de recompensa para quem acha bug. Acha uma Cambridge Analytica que eu te pago $40 mil. Ele também vai financiar. Lembra que eu falei, duvido que o Facebook faça uma pesquisa sobre a efetividade dos anúncios em eleições, o quanto que isso impacta de verdade, porque colocaria em risco a sobrevivência do negócio dele. Imagina que ele descubra que sim, faz efeito, ou que ele descubra que não. Se não muda, fecha as portas, não tem mais por que anunciar. Se realmente muda, então colocou o Trump lá. Melhor ficar no limbo. Entretanto, ele tá financiando fora do Facebook. Galera, tem aqui, quem quiser, eu vou financiar pesquisas para entender como que as redes sociais interferem, impactam eleições. Não falo especificamente de anúncio, dá aquela miguelada, não é algo do Facebook, vai ser patrocinado pelo Facebook, mas estudos de terceiros. Essa galera, obviamente, vai ter acesso aos dados do Facebook, que vão ter ali, algumas limitações, até para não correr o risco de rolar uma outra Cambridge Analytica. Falando de Brasil, a Amazon injetou na Amazon Brasil quase 100 milhões de reais, focando na expansão. Lá nos Estados Unidos teria sido um erro, mas a Amazon, ela até pediu desculpa, mandou para Casa Branca 10 mil cópias do livro do ex-chefe do FBI, o Jeff Bezos. Falou, não tem nem ideia por que isso aconteceu, mas Trump, fica tristinho não, que Trump ficou danado da vida. Retorna, você não quer a mercadoria? Retorna. A mercadoria entra lá no site da Amazon e segue os procedimentos para devolver os livros. Trolladinha épica. Aqui no Rio de Janeiro, Uber, Cabify, 99 vão ter que pagar taxa, seguindo o esquema da nova regulamentação. E o Rio de Janeiro ainda vai pedir acesso à base de dados, controle de frota, faturamento. Que bases de dados são essas? Vai saber. O decreto do prefeito não especifica, assim como também não especifica qual vai ser a taxa a ser paga. Daqui 30 dias, eu aviso. O Uber vai colocar no aplicativo uma proposta do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, Defesa do Consumidor. Depois que aceitou a corrida, coloca um timer de 5 minutos, que é o tempo que o usuário tem para cancelar a corrida sem ser cobrado. Só que aí tem duas coisas. Legal ter esses 5 minutos para você poder cancelar a corrida, mas quem nunca viu um motorista de Uber enrolado? Motorista de Uber não é motorista. Por mais que até tenha cursinho, no decreto está exigindo, tem que ter um cursinho aqui, de formação em transporte individual, mas taxista conhece os buracos da cidade, conhece melhor a cidade. O Waze, vamos combinar, é uma mão na roda, mas não é 100%. E não raro você pede um Uber, aí diz lá, 5 minutos para chegar. Aí você vai acompanhando no mapinha. Aí de repente o cara dá uma volta. Uma vez estava no shopping, pedi um Uber, o cara deu 3 voltas ao redor do shopping. Shopping ocupa o quarteirão inteiro aqui na Barra da Tijuca. E não nada. Eu falei, o cara vai cancelar. E não deu outro. Aí pedi um segundo Uber, aconteceu a mesma coisa. Teria que ter um esqueminha, esse motorista aí é mulambão, vou cancelar a corrida. Nos Estados Unidos, um juiz federal disse, motorista de Uber é freelancer, não é empregado. Uber que vai ter uma opção de ligar pro 91 lá nos Estados Unidos. Eu não sei se isso vem pro Brasil, mas na central de segurança, acontecendo alguma coisa errada na corrida, você pode ativar, ligar pro 91, você pode compartilhar, definir 5 amigos que vão ser uma espécie de monitores, 5 amigos que ficam ali de olho na sua localização. Você define 5 amigos, sua família, minha família é confiável e a sua família vai poder ver a sua localização através do Uber, política de segurança, e anualmente o Uber vai dar uma checagem nos antecedentes criminais para garantir que tá tudo certinho com os seus motoristas. Já que no Brasil, a justiça em relação aos Correios disse que eles podem sim cobrar taxa de segurança, vamos chamar assim, a taxa
faixa de segurança no Rio de Janeiro cobrar uma taxa devido à periculosidade da cidade. O argumento da justiça é até válido. Falou, olha, você está prejudicando uma empresa pública em relação aos concorrentes que não tem essa limitação de aplicar um valor adicional, que nem seguro. Seguro no Rio de Janeiro vai ser mais caro em função da periculosidade, mas é esquisito sendo empresa pública. Outra coisa que eu acho esquisita demais é você ter a sua carteira roubada ou qualquer coisa equivalente por uma questão de falta de segurança que deveria ser provida pelo Estado. Aí você vai ter aquele ônus de tirar a segunda via, tudo mais, e você paga por essa segunda via. Eu entendo. Quem cuida de segurança é a polícia, quem cuida dos documentos é o Detran, são setores separados, Correio é uma outra ponta, mas se a gente considerar tudo como Estado, não interessa que setor da empresa tá te provendo serviço, é empresa. Enfim, lá na China tinha uma muvuca, tinha 60 mil pessoas e as câmeras com inteligência artificial, o sistema de vigilância chinês conseguiu pinçar o carinha no meio da muvuca. Lembra de Person of Interest associado a isso? Google sim tá querendo fechar o contrato com o Pentágono. Tá fazendo ali na encolha, tá temendo uma revolta dos empregados, mas tá querendo continuar com esse programa, o Joint Enterprise Defense Infrastructure, que tem a sigla JEDI. Lá na Rússia, o Telegram foi bloqueado. Questão das chaves de criptografia, Telegram tá bloqueado. Dia 2 de maio chega o novo LG, o G7 Think, com Q, obviamente. Tem Note, câmera dupla na vertical e leitor de impressão digital na traseira. Parece que vai ter um botãozinho na lateral, similar ao que tem na Samsung para chamar o Bixby, para você chamar a assistência da LG. O Think da LG são produtos que têm inteligência artificial. Talvez seja só para chamar o Google Assistant. Dia 2 de maio a gente descobre. A LG também tá dizendo, vou fazer aqui vou separar uma galerinha, vou criar uma divisão para acelerar a atualização do Android. Seria uma boa. Imagina se resolve o problema da atualização do Android. Tem até uma questão aí que os patches de segurança não estariam sendo atualizados corretamente, que os fabricantes estariam passando a perna, enganando, falando, não, tá atualizado, quando na verdade não estava nada atualizado. Esse estudo deve ser divulgado nessa sexta-feira. E Coca, como é que vai ser o look do novo Gmail? Você não tem aquela barra de navegação na esquerda com caixa de entrada, os itens estrelados? Aquilo vai ficar no centro. Fica a composição de e-mail que você está acostumado, a lista de e-mails, mesma coisa. Só que na direita vai ter uma tripinha, que é uma barra de ferramentas para você acessar o Google Keep, acessar o Tasks, as tarefas, para você acessar o calendário. E aí quando você acionar essas opções, por exemplo, no calendário, vai correr uma aba lateral na direita, então você vai ter 3 seções. Vai ter aquela navegação de caixa de entrada, lixeira, rascunhos, a composição de e-mail, lista de e-mails no centro e o calendário na direita. Primeiro vai chegar para os betas esse design nas próximas semanas e depois para todo mundo. Fizeram um ransomware, que era brincadeirinha, você tinha que jogar PUBG por 1 hora. Sequestrava seus arquivos, não, para aí, fica 1 hora jogando, mas nem precisava jogar 1 hora. Não era uma brincadeirinha nesse sentido, que isso não é brincadeira que se faz, mas não era uma hackeragem para conseguir dinheiro. Sabe aquela brincadeirinha que você faz na empresa e acaba tomando proporções? Mais ou menos isso. Netflix decidiu que não vai participar do Festival de Cannes. De streaming, o UOL tá criando o UOL Sport Clube, onde você consegue acesso ao ESPN, que é o esporte interativo. Aliás, esporte interativo que é considerado um dos melhores serviços de streaming aqui no Brasil. E Coca, hoje quanto é que um artista tá recebendo pelos serviços de streaming? Em média, segundo um estudo feito, por 1.000 reproduções, o Spotify tá pagando coisa de $4, R$3,97 para ser preciso. Apple Music paga o dobro, um pouquinho menos, né? R$7,83. A Amazon tá pagando R$7,40, o Google Play Music R$6,11, Deezer R$6,24, Tidal paga bastante, R$12,84, o Microsoft Groove Music Pass R$27,30, tá bom a Microsoft. Agora o YouTube 74 centavos, Pandora R$1,34. Spotify tá pagando bem pouco, o mercado pagando ali 6, 7, 8, Spotify pagando $4. Vamos ver se o Spotify vem a público agora, né, com IPO, mercado acionário, se ele vai dizer, não é isso não, a gente paga mais, a gente tá pagando tanto. O que mais que a gente pode comentar? O Greeky, aquela alternativa ao Celebrite, diferente do que a empresa disse, não conheço e tal, não sei o que, meio assim, parece que as forças policiais estão adotando em peso, parece ser um novo queridinho do momento. Saiu também uma pesquisa mostrando que os usuários de CarPlay e Android Auto estão felizes
felizes com o serviço, você não precisa muito do CarPlay do Android Auto. Você quer uma musiquinha, um podcast, algo de música e navegação. Essa pesquisa rola nos Estados Unidos, onde o Apple Maps tem um desempenho assim, mas né, aqui no Brasil, se fizer essa pesquisa, vai ser só decepção. Outra coisa, quarta-feira pela manhã, era 8 horas da manhã, eu tentei fazer um agendamento na Apple Store do Village Mall, aqui no Rio de Janeiro, tranquilo, era horário para hoje, sexta-feira. Tinha de manhã, de tarde, de noite. E aí, de curiosidade, fui acompanhando, até 10 horas da manhã tinha vaga. De atualização, o iMovie para iOS agora está compatível com o iPhone 10 e usando o Metal para processamento gráfico. Hyperloop disse que ano que vem já está em operação. Não vai ser nada grandioso, mas já é o começo. Tá em parceria com 9 países hoje em dia. Nessa seara Elon Musk, a NASA conseguiu pela primeira vez cultivar vegetais, plantas no espaço. Tá cultivando trigo. Abre portas isso aí, ó. Colonizar o universo. A SpaceX disse que, viagem entre países, usar foguetes para fazer aquela viagem, tipo, você sai daqui do Brasil e cai na Europa. E você faz isso em coisa de meia hora. Você consegue ir de um ponto ao outro da Terra em meia hora. Você consegue colocar 100 pessoas no foguete, vai 30 minutos. Você chega literalmente em qualquer ponto na Terra. E qual vai ser o custo disso? A estimativa é que fique um pouco mais caro do que uma viagem em classe econômica, porém mais barato que classe executiva. Isso se deve porque você vai conseguir fazer diversas viagens durante o dia, né? Em uma hora você faz 2, 3 viagens, dependendo da distância. Enquanto uma viagem, sei lá, Rio, Miami, você para o avião 10, 12 horas. Eu vou deixar nas notas do episódio um link pro programa Cresça com o Google, um programa de treinamento digital. Ano passado foram 5.000 pessoas treinadas, Salvador e Recife, e esse ano vai expandir. A ideia é chegar a 20.000 pessoas em 6 capitais: Brasília, Teresina, Natal. Tá aqui no link. E para finalizar, registrar 3 coisinhas. Santander tá fazendo transferência internacional via blockchain através do OnePayFX, né? Chegou, foi mais rápido do que a gente imaginava. Estados Unidos disse, pode abrir produto eletrônico, que isso não viola a garantia. A única maneira de você violar a garantia abrindo o produto é se a empresa oferece as peças de reparo e de substituição gratuitamente ou tenham alguma autorização especial do governo. E a AMD liberou a atualização para a questão do Spectre. E hackeando o podcast, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Quacatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.